Que a paz de Cristo esteja com todos, irmãos. Mais um culto de adoração ao nosso Deus, para a honra e glória do seu santo nome. Estamos reunidos mais uma vez, em prol de honrar e bendizer o seu santo nome. Mais uma vez estamos aqui com vídeos ou na internet, onde quer que estejam. O importante é estar honrando e bendizendo a sua vontade, de estarmos reunidos todos os primeiros dias da semana para lembrar da morte de Cristo por nós. Vamos começar mais um culto de adoração com alguns cânticos. Andam procurando a razão de viver, neste mundo mal querem paz receber, fazem seus caminhos pensando em achar algo que pra vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode lhe dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Amém? Tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, por onde for, tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, em seu amor. Se Jesus te disse amigo, deixa tudo e vem comigo. Toma Cristo com mãos limpas e nele vai, Eu te levo, disse um amigo, ao lugar, um reino comigo, onde tudo é mais alegre e mais feliz. Tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, por onde for, tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, em seu amor. Amém? Mais um cântico. Somos um no Espírito e um no Senhor. Somos um no Espírito e um no Senhor. E rogamos que sempre haja essa união, e o mundo verá o nosso amor, sim, o mundo verá o nosso amor. Oh, amor. Numa palavra, o evangelho é amor. Conte a todos sobre Jesus, pois Ele é amor.
Paz, 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 paz. Numa palavra, o evangelho é paz. Paz que excede o conhecimento. Paz, 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 paz. Cristo, Cristo. Numa palavra, o evangelho é Jesus. Ele morreu e ressurgiu. Vivo é Jesus. Vivo é Jesus. Amém. O Senhor seja louvado nessa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja com todos. Vamos, nesse momento, fazer uma leitura e oração em que Deus possa nos ajudar a fazer a sua vontade sempre. Vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Pai eterno e maravilhoso Deus, amado Senhor, somos gratos, Pai Santo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pela graça que o Senhor nos concede de estarmos juntos para fazer a tua vontade. Que o Senhor possa estar com cada irmão nesse momento, o alimentando com o seu Santo Espírito, com teu poder, com a tua força, para que tudo que venhamos fazer, Pai Santo, nessa noite, seja para te honrar e te glorificar. Te rogamos, Senhor, por sabedoria e entendimento, e te rogamos por cada irmão que está longe e que está através desse meio que o Senhor nos concede de celebrar a ceia do Senhor, que todos nós que estamos aqui, e todos aqueles que estão em casa, possam aproveitar ao máximo esse momento, possa ser alimentado, para que sua fé venha aumentar mais e mais, por meio do nome do Senhor, por meio da tua palavra, por meio dos teus ensinamentos. Te rogamos, Pai Santo, e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma leitura lá em Filipenses capítulo 2, do 1 ao 4, que trata a respeito do amor fraternal e a humildade. Então, Filipenses 2, de 1 a 4, nos traz um grande ensinamento e que nós devemos, a cada dia de nossas vidas, estar examinando e colocando em prática, buscando viver um verdadeiro amor cristão. E a palavra do Senhor nos exorta, nos ensina, dizendo tais palavras, tais ensinamentos. Versículo 1: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afeto de misericórdias, completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo sentimento, seja unido de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. E não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Que seja assim a nossa vontade, que seja assim os nossos corações transformados através da palavra de Deus. Boa noite, graça e paz, nosso Senhor Jesus, seja com todos. Neste momento tão especial de adoração ao nosso Deus, temos o privilégio de participarmos agora da ceia do Senhor. Quero fazer uma leitura em 1 Coríntios 11, iniciando do versículo 23, que diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto
em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. A ceia do Senhor é um dos mandamentos de Cristo para os cristãos. Jesus disse: Fazei isto em memória de mim. E até que Cristo venha, todo o primeiro dia da semana, a igreja celebrará a ceia do Senhor. E lembra o sacrifício, morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar pelo pão. Oremos. Santíssimo e eterno Deus, pedimos, Pai amado, tuas bênçãos sobre este pão, que simboliza o corpo do teu amado Filho Jesus Cristo, que foi morto sobre tão grande sacrifício naquele madeiro em favor de cada um de nós. E em nome dele, Pai amado, nós oramos e te agradecemos. Amém. Vamos mais uma vez louvar o Senhor. Quem me poderá salvar? Cristo que verteu seu sangue, onde as manchas vou limpar, só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Veja a minha salvação só no seu precioso sangue. Deus concede-nos perdão só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Entrarei no céu, enfim, pelo seu precioso sangue. Louvarei então sem fim este tão precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Amém? Mais uma vez, vamos baixar a cabeça, vamos orar pelo suco da videira. Santíssimo e eterno Deus, graças te damos, Pai Santo, por este suco da videira, este suco que simboliza o precioso sangue do teu amado Filho, Jesus Cristo. Sangue este que sobre tão grande sacrifício foi derramado naquele madeiro em favor de cada um de nós, para que, por meio dele, nossos pecados fossem lavados. Agradecemos, Senhor, por tua tão grande misericórdia conosco, enviando o teu amado Filho Jesus para morrer em favor de cada um de nós. Em nome dele, oramos, te agradecemos. Amém. Morri
na cruz por ti, morrer para te livrar. Meu sangue sim verti e posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Aqui vivi por ti, com muito desabor. Sim, tudo fiz aqui para ser teu Salvador. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, que tu irás gozar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu trouxe salvação dos altos céus, favor. É livre meu perdão, sincero meu amor. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Amém? A paz de Cristo esteja com todos. Na adoração ao nosso Deus, como diz aqui em 1 Coríntios, também tem um momento onde fazemos a coleta, onde fazemos de fato uma reflexão no que contribuir ou como contribuir na obra de Deus. Então, Paulo escreve aos irmãos aqui dizendo: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não sejam precisos fazer coleta quando eu chegar. Então, Paulo fala de um assunto que a igreja já conhecia. Ele não se demora muito em falar, ele não se prolonga. Ele fala apenas de um assunto que já era do conhecimento de todos. Então, os irmãos já conhecia essa parte da adoração. E ele não especifica aqui um valor X, Y, para que esses irmãos contribuíssem, mas ele diz, conforme suas posses. Então eu posso contribuir uma parte, você contribuir com outra, mas precisamos entender a necessidade dos nossos próximos. Então agora, dos nossos irmãos e próximos. Agora vamos fazer uma oração. E eu também sempre lembro de estar orando pelos homens que estão separando, trabalhando nesse ministério e servindo aos irmãos na divisão desses recursos, também como os irmãos e irmãs que trabalham na campanha de alimentos, arrecadando, separando, doando esses alimentos, porque tudo faz parte da assistência. Então, que seja de fato um ministério único, um ministério que sirva ao Senhor nosso Deus na beleza de sua santidade. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus do céu Todo-Poderoso, nós somos agradecidos por poder neste momento compartilhar dessa renda que o Senhor nos permitiu que alcançássemos. Seja conosco, no nosso coração, para que de fato possamos estar aqui contribuindo, não com necessidade ou com tristeza, mas com alegria.
Pedimos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se das vidas ondas agitadas são, sem com desalento julga tudo em vão. Quantas muitas bênçãos dize-os de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, diz-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoa triste ao teu lidar? É a cruz pesada que tem que levar. Quantas muitas bênçãos não te diverás, em canções alegres os dias passará. Quantas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, diz-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vir os outros com seu ouro e bens, lembre que tesouros prometidos tem. Nunca os bênçãos da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, diz-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte cá, não te desanime, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são, vidas da divina mão, uma a uma, diz-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém? Que a paz e a graça seja com todos. Convido a todos hoje para refletirmos em uma mensagem da Palavra de Deus, lá no livro de Sofonias, no Antigo Testamento. Finalzinho do Antigo Testamento, você voltando aí a partir de Mateus, você vai ter Malaquias, Zacarias, Ageu e Sofonias. Então podem abrir suas Bíblias no livro de Sofonias, onde refletiremos hoje sobre a mensagem que esse livro nos traz, sobre a mensagem que esse profeta aqui levou para o povo de Israel e quais as aplicações que nós podemos ter hoje da mensagem do livro de Sofonias para os nossos dias. Hoje vivemos dias difíceis, dias de muitas provações. Dias de provações para a igreja como um todo, dia de provações para cada cristão, dia de provações para todo o habitante desse mundo, para todas as nações. E aqui em Sofonias, o povo de Israel, o povo de Deus, também estava vivendo dias difíceis. Só que o povo de Deus aqui estava vivendo dias difíceis por conta da sua desobediência ao Senhor. Israel seria destruída. A cidade de Deus seria destruída.
o templo de Deus seria destruído. E Sofonias viveu nessa época, juntamente com os profetas Naum e Abacuque, que nós estudamos em domingos passados. Então, Sofonias, o profeta de Deus, traz aqui a sua mensagem para o povo de Israel, falando sobre o dia do Senhor, falando sobre o dia em que o Senhor visitaria Israel, visitaria o povo de Judá e os castigaria por conta de sua desobediência e também castigaria os outros povos e as outras cidades. Mas Sofonias também fala que a cidade de Jerusalém seria sim castigada, mas receberia de novo a graça, receberia de novo as bênçãos de Deus após tudo isso. Então Sofonias nos traz uma mensagem curta, uma mensagem objetiva e uma mensagem muito forte, com aplicações práticas, com ricas aplicações para nós nos dias de hoje. Um livro pequeno de apenas 3 capítulos, mas que, como eu disse, traz uma mensagem muito importante para o povo de Deus nos dias de hoje também. No capítulo 1 de Sofonias, ele prediz a destruição de Jerusalém devido à sua rebeldia e principalmente por conta da idolatria do povo de Israel nesses dias. No versículo 1 do capítulo 1 diz: Palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Versículo 2: Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos queimarins com os sacerdotes. E os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Malcã, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele. Então, no primeiro capítulo, Sofonias anuncia essa destruição, e como vimos no domingo passado, o Senhor utiliza aqui os babilônios para castigar a Israel, para castigar o povo de Judá por conta da sua desobediência, por conta da sua idolatria. Então, Sofonias é esse profeta que é utilizado por Deus para anunciar, para falar sobre o dia do Senhor ao povo de Israel. No capítulo 2 do livro de Sofonias, ele fala que ele olha para os povos ao redor e fala também do castigo que Deus traria contra eles. Deus castigaria não só o povo de Israel, mas também castigaria naquele dia outros povos. Sofonias 2, versículo 1 diz: Congrega-te sim, congrega-te, ó nação, que não tens desejo, antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor? Então, no capítulo 2, Sofonias anuncia também que Deus olha para os povos ao redor de Judá, ao redor de Jerusalém, e também o castigo sobreveria a esses povos também, que não se congregavam, que não temiam ao Senhor, que não buscavam a justiça, que não buscavam a mansidão, que não buscavam a Deus. E no capítulo 3, Sofonias conclui a mensagem de Deus para o povo de Israel,
reforçando a profecia contra a destruição de Jerusalém. Jerusalém seria destruída e ficaria cativa por 70 anos sob o domínio do Império Babilônio. E aqui Sofonias fala sobre essa destruição. No capítulo 3 ele reforça essa profecia contra Jerusalém, porém ele encerra o capítulo 3 com uma mensagem de esperança, com uma mensagem de restauração para o povo de Deus. Sofonias 3, versículo 1, diz: Ai da rebelde e manchada, da cidade opressora. E no versículo 19 e versículo 20, ele diz: Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvareis os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e lhes darei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Então Sofonias, o profeta, anuncia a destruição de Israel, fala sobre a destruição também dos povos e das cidades vizinhas e conclui com uma mensagem de esperança, com uma mensagem de restauração para o povo de Deus. E que mensagens importantes nós podemos hoje extrair do livro de Sofonias para a nossa vida hoje? Primeiro ponto, Sofonias fala sobre a realidade da justiça divina. Realidade que muitas vezes parece desagradável, realidade que muitas vezes parece incoerente quando a gente fala da misericórdia, quando a gente fala do amor de Deus. Mas não podemos negligenciar. Nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus de justiça, que o nosso Deus é um Deus justo, e que isso é uma realidade de Deus, e que isso é uma realidade divina. Deus é Deus misericordioso, sim, mas Deus também é Deus de justiça. Deus opera a justiça e Deus operará a justiça. E em Sofonias nos traz esse ensinamento, esse grande ensinamento sobre a realidade da justiça de Deus, que nós não podemos negligenciar. O nosso Deus é um Deus justo. A justiça faz parte de Deus, assim como a misericórdia, assim como o seu amor. Deus ama o seu povo. Deus amou o povo de Israel durante todo o tempo, o protegendo, o livrando, operando milagres, presente com o povo em todo o tempo, mas Ele era um Deus de justiça também. Ele é um Deus de justiça também. E por conta da rebeldia, por conta da idolatria do povo de Israel aqui nesse período, o Deus de justiça efetuou a justiça e castigou esse povo. E hoje também não é diferente. Deus permanece o mesmo. É Deus de misericórdia, é Deus de amor, mas também é Deus de justiça. Veja Romanos, capítulo 11, versículo 22. Que ensinamento importante que Romanos nos traz aqui. E o quanto devemos estar atentos, sim, para o nosso Deus e atentos também para a realidade da justiça divina. Romanos 11, versículo 22 diz: Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Então, Romanos aqui, o que é que ele diz? Considere as duas coisas. Considere tanto a bondade, como também considere a severidade do nosso Deus. E ele continua: para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, e ainda dá uma condição: se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Então vejam que o nosso Deus é um Deus de justiça, e que essa justiça também deve ser pregada, para que o povo atente e se volte para Deus, enquanto há tempo. E esse tempo é hoje. Hoje é o dia da oportunidade. Hoje é o dia em que Deus te chama para a restauração. Hoje é o dia em que Deus te chama para fazer parte do seu reino. Vejam que Romanos 11, 22 diz: Considere
tanto a bondade como a severidade. E ele diz: para os que caíram, severidade. Para os que estão com ele, benignidade. Porém, ainda fala sobre uma condição: benignidade se permanecer na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Então, Sofonias nos traz essa realidade, nos traz esse grande ensinamento. Deus é um Deus de justiça. Para aqueles que o buscam, para aqueles que o aceitam, para aqueles que se humilham, para aqueles que o adoram e buscam agradá-lo, benignidade. Mas para aqueles que vivem distantes, para aqueles que não querem saber de Deus, para aqueles que vivem em idolatria, para aqueles que negligenciam a vontade de Deus, para aqueles que não dão ouvidos para a vontade de Deus, Deus diz: considere a severidade, considere a justiça. Mas Sofonias também fala sobre a realidade da graça. Nosso Deus é misericordioso. Nosso Deus é gracioso para conosco. Sofonias 3,17 diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo. Então, o mesmo Deus que traria castigo ali para Israel, também estenderia a sua misericórdia para o seu povo. Então, tanto Sofonias traz a realidade da justiça de Deus, como ele também traz a realidade da graça do nosso Deus. E essas são lições riquíssimas e práticas para a nossa vida hoje como cristão. Entender a justiça do Senhor, entender a graça e a misericórdia de Deus e procurar viver de uma forma que agrade ao Senhor. Se esforçar para permanecer nessa benignidade, se esforçar para permanecer debaixo dessa graça, porque o mesmo Deus de graça, de misericórdia, é um Deus de justiça. E Sofonias ainda fala sobre o que Deus deseja do homem. Um outro ponto importantíssimo que esse livro nos ensina. Sofonias 2, versículo 3 diz o quê? Buscais o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor? E no capítulo 3, versículo 12 diz: mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Então, o que é que Deus deseja de todos os homens? Deus deseja que busquemos o Senhor. Deus deseja que todos nós o busquemos. E Sofonias nos ajuda a entender o dia do Senhor. Ele nos ajuda a entender, assim como foi com Jerusalém, assim como foi aqui com seu povo, que o dia do Senhor será um dia de acerto de contas, onde Deus salvará os obedientes e humildes e onde Deus castigará os rebeldes e orgulhosos. Essa é a mensagem que Sofonias nos traz. Essas são as aplicações que Sofonias nos deixa, trazendo para a vida hoje, trazendo hoje para a nova aliança do Senhor. O dia do Senhor aqui, para Jerusalém, seria a destruição pelo Império Babilônio. E haverá o dia do Senhor, o grande dia do Senhor para nós, cristãos, para todos os habitantes da terra, para todos os que já partiram, para todos os que irão partir e para todos que estiverem vivos nesse grande dia. E assim como foi nesse período, para o povo de Deus no Antigo Testamento, aqui, também será para nós. Será um dia de acerto de contas para com Deus, onde aqueles que o buscam, aqueles que o aceitaram, aqueles que se humilharam e se entregaram a Ele, serão salvos por sua misericórdia, por sua graça, e aqueles que o rejeitaram, aqueles que não quiseram saber de Deus, aqueles que permaneceram rebeldes e não deram ouvidos ao Senhor, seguirão sobre o juízo de Deus. Então vejam que mensagem importante, que mensagem rica e que mensagem forte o livro de Sofonias nos traz para o dia de hoje. Os dias em que estamos vivendo. Dias difíceis,
em que estamos perdendo entes queridos, em que muitos dos nossos estão sendo acometidos por esta doença, por esta pandemia, em que vivemos com medo, em que vivemos com restrições, dias para refletir, dias para que nós possamos pensar no amor de Deus, na graça de Deus, mas também atentar para a justiça desse Deus. Nenhum ser humano na face da terra pode justificar que não teve oportunidades de entender o amor de Deus. O amor de Deus, ele se expressa, nós vemos em toda a criação, anuncia o amor de Deus. E hoje, você que está escutando e que ainda não atentou para esse amor, hoje Deus está te dando essa oportunidade também de aceitar esse amor, de se dobrar diante de Deus, de se humilhar diante do Senhor, de se arrepender dos seus pecados, de se voltar para Jesus Cristo e ser salvo, ser remido, ter uma vida limpa dos seus pecados e viver no reino do Senhor, esperando esse grande dia para que você possa habitar eternamente com Deus nos céus. Sofonias aqui, ele condena 4 pecados do povo de Israel. A cidade de Deus aqui caiu profundamente. A cidade era o lugar do templo, era o lugar de justiça, era um lugar de luz, era a morada de Deus nesse período. E onde é que Deus mora hoje? Na igreja. Deus habita na vida de cada cristão. Deus habita na minha vida, Deus habita na sua vida. E como está essa morada de Deus hoje? Vamos ver os 4 pecados aqui que Deus condena no povo nessa época, para que nós reflitamos também hoje como nós estamos e assim possamos entender cada vez mais a vontade de Deus. Primeiro ponto que Deus rejeitou, primeiro pecado dos 4 dessa cidade: não atender à voz de ninguém. O povo aqui estava insubmisso, não atendia à voz de ninguém, não ouvia a palavra de Deus. E quando a gente não atende à voz de ninguém, quando a gente não escuta a voz de Deus, o que é que isso significa? Estamos rejeitando ao Senhor. Então o povo aqui nesse período não queria mais saber da voz do Senhor, não queria mais saber da voz de Deus e não atendia à voz de ninguém. Eram insubmissos, viviam confiando neles mesmos. Não estavam mais praticando a palavra do Senhor. E eis aí um outro rico ensinamento para nós hoje também. Não endureça o seu coração quando ouvir a palavra de Deus. Não endureça o seu coração quando você for repreendido pelo Senhor, para que você não venha a cair nesse ponto de tamanha ignorância que não vai dar mais ouvidos a nada que venha de Deus. Atente para a voz do Senhor. Dê graças a Deus se uma repreensão chega até você, se uma exortação chega até você, pois isso vai te fazer crescer, isso vai te fazer evoluir como cristão, se santificar e agradar a Deus. Um outro ponto que Deus condenou aqui para o povo: não aceitar disciplina alguma. O povo aqui não estava mais aceitando disciplina alguma de Deus. E Deus muitas vezes disciplinou o seu povo duramente. Nós vemos durante toda a história do povo de Israel. Disciplinou o povo através de doenças, através de pragas, de inúmeras formas Deus disciplinou o seu povo. Mas aqui, nesse período, o povo não estava aceitando mais nenhuma disciplina. Disciplina alguma eles aceitavam. E você hoje? Como está a sua vida? Você tem aceitado disciplina quando veio do Senhor? Você tem aceitado a palavra de Deus? Você tem aceitado quando a palavra do Senhor te mostra a necessidade de mudança em algum aspecto da sua vida? Cuidado, cuidado para não endurecer o coração e rejeitar as disciplinas que vêm de Deus. Um outro ponto que Deus rejeitou desse povo é que eles não confiavam mais em Deus. E Israel aqui acreditava em sua própria justiça,
não acreditava mais na promessa de Deus. E quando a gente não acredita mais nas promessas de Deus, quando a gente não acredita mais na justiça de Deus, nós fazemos de Deus um mentiroso. Porque se eu não acredito em suas promessas, se eu não acredito em sua justiça, é porque isso não é verdade para mim. E quando isso ocorre, nós fazemos do Senhor um mentiroso. E por fim, um outro grande erro e pecado do povo aqui de Israel era não se aproximar de Deus, do Deus vivo, e sim de ídolos. Isso, para Deus, Deus rejeita totalmente. E para nós hoje, que aplicação prática? Como você tem se aproximado do Senhor? Nesses dias tão difíceis, nesses dias delicados, como está a sua aproximação com Deus? Quão próximo você está de Deus nesse momento? Se você já estava próximo de Deus antes de tudo isso, agora é momento de você se aproximar mais ainda do Senhor, como nós estamos sempre conversando. Se Deus quiser, depois que todo esse transtorno passar, que nós possamos voltar ainda mais fortes, ainda mais fervorosos e não enfraquecidos. Aproxime-se do Senhor. E o bom que Sofonias, como eu falei, traz essa realidade dura, traz essa realidade da justiça divina, mas também mostra a misericórdia e a graça de Deus. Ao mesmo tempo que ele fala que o povo não atendia à voz de Deus, ele fala que mesmo que você não der ouvido a Deus, Deus vai continuar falando a você sobre a sua vontade, sobre o que Ele quer na sua vida. Mesmo quando alguém não dá ouvidos, mesmo quando alguém não se dobra para Deus, para o que Deus fala, Deus não para de falar. Só que haverá um dia em que isso vai cessar. No dia do Senhor, quando Jesus voltar, a oportunidade cessará. Terminará a oportunidade que você tem de se voltar e atender à voz do Senhor. Enquanto esse dia não chega, Deus vai continuar te falando todos os dias. Deus vai continuar te amando todos os dias, mesmo que você não dê ouvidos à palavra dele. Um outro ponto que nos traz conforto, mesmo que nós não aceitemos a disciplina de Deus, Ele vai continuar nos disciplinando em amor. Esse é o nosso Deus, um Deus de misericórdia, um Deus que mesmo na disciplina nos disciplina com amor. Mesmo que eu seja rebelde, mesmo que eu não me volte, mesmo que eu não atente para a sua disciplina, Deus vai continuar me disciplinando em amor, porque Deus me ama e a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Por isso Ele vai sempre insistir, porque Deus te ama. Deus te criou para que você viva com Ele eternamente. E Ele não vai calar enquanto você não se voltar para Ele. Porém, isso ocorrerá até o dia em que Jesus voltar. Na volta de Jesus, cessa-se as oportunidades e segue o juízo, segue o julgamento. E embora o povo aqui não confiasse em Deus, mesmo assim, Deus concedia novas promessas. O que é que o final do livro diz? Que Deus seria misericordioso para com eles. Mesmo eles não confiando em Deus, Deus continua prometendo para eles. E assim é para conosco hoje também. Assim é para com todos aqueles que ainda não aceitaram a Jesus Cristo. As promessas de Deus são para você. Deus continua te prometendo uma vida eterna com Ele. Deus continua te prometendo uma salvação, mesmo você ainda não aceitando a sua vontade, mesmo você ainda não aceitando o Evangelho, mesmo você ainda sendo teimoso em se dobrar para a vontade de Deus, as promessas dele é para você também. Se você se voltar para Ele, se você se arrepender dos seus pecados, se você confessar e aceitar Jesus Cristo, essas promessas são para você também. E por fim, ainda que esse povo não se aproximasse de Deus, Deus se aproximava desse povo. E esse é o ponto principal dessa noite
para que você reflita. Mesmo que você não se aproxime de Deus, Deus vai continuar se aproximando de você. Mesmo que você fuja de Deus, o amor de Deus vai estar lá, pronto para te receber. Assim como ele agia com o seu povo no Antigo Testamento, Deus age hoje também para com todos nós. Ainda que você não se aproxime dele, ele se reaproxima sempre e vai estar sempre te dando oportunidades. Então veja que tamanho amor Deus tem para com você. Veja que tamanha misericórdia Deus tem para com o povo. Mas, lembre-se, esse mesmo Deus de misericórdia é também um Deus de justiça. E para concluirmos, Romanos 11 novamente, versículo 22. Considere. Considerar é atentar, é prestar atenção. Reflita nesse versículo durante essa semana. Medite nesse versículo durante essa semana e avalie. Avalie a sua vida como cristão. Avalie a sua vida você também que ainda não se entregou, que ainda não entendeu completamente a vontade de Deus para a sua vida. O que é que Romanos 11, 22 diz? Considera, presta atenção. Atente, pois, à bondade e à severidade de Deus. Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus também de severidade. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, tu serás cortado. Em qual grupo você quer estar? Em qual desses dois você quer permanecer? Nos que caíram? Ou você quer permanecer naqueles que permanecem na bondade de Deus, naqueles que atentam para a vontade do Senhor? Que a misericórdia de Deus esteja em abundância na sua vida e que Deus abra o seu coração para que você entenda cada vez mais a sua mensagem. Deus não se compraz na morte de ninguém, muito pouco na destruição de nenhum homem. A vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas, que você possa entender cada vez mais essa vontade de Deus e aceitar a misericórdia do Senhor para a sua vida. Amém? Vamos cantar mais um cântico de oração a nosso Deus, depois dessa linda mensagem do nosso irmão, um cântico para refletirmos também. Olha somente a Ti, Senhor, olha somente a Ti, Senhor, olha somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás, seguir somente a Ti, Senhor. Seguir somente a Ti, Senhor. Seguir somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás, servir somente a Ti, Senhor. Servir somente a Ti, Senhor. Servir somente a Ti, Senhor.
e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás, viver só para ti, Senhor, viver só para ti, Senhor, viver só para ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Amém. Que o Senhor seja louvado essa noite. A paz de Cristo, mais uma vez, seja com todos. Grande bênção estarmos juntos, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus por este momento, agradecendo. Senhor Deus do céu, Todo-Poderoso, somos muito agradecidos por estarmos juntos em espíritos, espalhados nesta cidade, neste Brasil, com toda a Igreja do Senhor, com irmãos também de outras cidades, com pessoas que nos visitam e estão aprendendo mais da palavra do Senhor. Estamos juntos, firmes, e é isso que nós rogamos ao Senhor. Nosso principal pedido, Senhor, é que o Senhor nos mantenha firme na sua mão. Nos dê fortaleza nas provações, nas dificuldades, nos momentos de necessidade de saúde física. Dê isso à igreja, toda a igreja do Senhor, se assim o Senhor quiser. Mas te rogamos de um modo bem especial por a fé de cada um, que cada um de nós possamos permanecer firmes até o último momento. Nós somos agradecidos em nome de Jesus. Amém.